Olá, meus amados, que a paz do nosso Deus esteja com a sua vida. Eu sou a pastora Eloíde. Eu estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus para o teu coração. E a palavra de hoje se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. E os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seus maridos. Meus amados, nós temos uma grande lição para aprender aqui com esta família, de nunca tomar decisão sem antes consultar o Senhor, principalmente se você é um servo de Deus. Nós temos um Deus sobre a nossa vida e nós temos que ter um hábito de consultar ao Senhor diante das adversidades que surgem na nossa vida. Essa família estava passando por um período muito difícil na sua vida, estava havendo fome em Belém de Judá, momento de dificuldade, de escassez, de tribulações, e eles resolveram sair de Belém de Judá e ir para Moabe. Então eles desceram para uma cidade, eles foram para um lugar onde eles não consultaram ao Senhor. Esse é um grande problema, porque você não sabe o teu amanhã, você não conhece o teu futuro, você não sabe o que te espera lá na frente. Talvez se esse homem, Elimeleque, o pai, o líder dessa família, tivesse ido até a presença do Senhor e consultasse ao Senhor e perguntasse: Deus, é da tua vontade que eu vá para Moabe? Com certeza o Senhor diria não. Por que Deus diria não? Porque Deus saberia que lá ele ia encontrar a morte, que ali aquela família ia ser dissipada, dizimada. Então é muito importante nós nesse tempo, principalmente agora em que as situações estão difíceis, em que os problemas estão aumentando a cada dia, nós precisamos não sair por aí fazendo o que a gente acha que é correto, principalmente porque a nossa vida pertence ao Senhor. Se você entregou a tua vida para Deus, meu amado, você não manda mais na sua vida. É Deus que tem que dirigir a tua vida. A Bíblia diz no livro de Provérbios 14:12, que há caminhos que aos olhos do homem parecem bons, mas que no final há morte. Então veja, na mente dele, ele tomou essa decisão de descer a Moabe para salvar a família da fome. Só que quando ele chega lá, ele também morre. Ele não morreu de fome, mas também a Bíblia não relata do que ele morreu. A Bíblia só diz que chegando ali, Elimeleque morre e deixa a sua esposa desamparada com 2 filhos. Sabe qual é o grande problema? É permanecer no erro. Noemi viu que aquela cidade, aquele lugar onde eles estavam, não trouxe coisa boa para eles. E ela sabia, que ali não era o lugar dela. O lugar dela era Belém de Judá. Ainda que estivesse passando por dificuldade, você não pode se esquecer que há um Deus no céu que está velando pela tua vida. Há um Deus no céu que guarda você. Há um Deus no céu que ele está trabalhando em favor da sua vida. Então, no meio da adversidade, no deserto, nas provações, nós sempre teremos o auxílio do Senhor. Agora, sair da direção de Deus é padecer, é sofrer. A Bíblia diz no livro de Provérbios 13:13, aquele que ouve a palavra de Deus, querido, e despreza, ele vai perecer. Então, nós não podemos desprezar as orientações do Senhor. Tudo aquilo que Deus tem falado ao teu coração, você tem que ter o hábito de obedecer. Tem que ter o hábito de querer fazer o que Deus está te orientando. Porque Deus, ele sabe do teu amanhã, ele sabe do teu futuro, ele sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas. Então, nós temos que ter esse hábito de pedir orientação para Deus. Sempre tem que estar colocando Deus na frente. O marido dela morre, em vez dela voltar e consertar o erro, ela permanece ainda em Moabe 10 anos. Ali os seus filhos crescem, ali os seus filhos casam com mulheres moabitas, mas aí a Bíblia diz também que os filhos
morre e ela fica desamparada do marido e dos seus 2 filhos. Então você não pode insistir no erro. Se você já viu que esse caminho que você tomou, ou que a decisão que você tomou te trouxe prejuízo, te trouxe dor, te trouxe sofrimento, então é melhor consertar enquanto é tempo. Não insistir no erro. Então nós, como cristão, como servo de Deus, nós temos que pedir orientação para Deus. Meu amado, a Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 30, que Davi, ele tinha saído para a guerra com seus soldados, mas quando ele volta, ele estava morando, em Ziglag, com a família dele. Ele estava ali com o seu acampamento dos seus soldados, mas quando ele está ausente daquele lugar, os amalequitas, os inimigos deles, entraram ali, no seu povoado, na sua cidade onde ele estava morando, e dizimaram tudo, acabaram com tudo, e levou as esposas e as crianças como escravo. Davi, quando chega e se depara com aquele cenário terrível, ele começa a ver o desespero nos seus soldados. Alguns já queriam apedrejar Davi por causa daquilo, mas Davi, sabe o que ele faz? No meio daquela situação difícil que ele estava vivendo, ele vai consultar a Deus, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que não se movia sem a orientação do Senhor. Ele era um homem que temia Deus. Ele respeitava a palavra do Senhor. Ele era um homem que valorizava o que Deus falava para ele. E quando ele vai consultar o Senhor, Deus diz para ele: pode ir, que eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos. Ele faz uma pergunta para Deus: Senhor, mas eu vou conseguir resgatar minha família? Eu vou trazer de volta tudo aquilo que é meu? O Senhor disse: pode ir, que eu vou entregar os inimigos nas tuas mãos e tudo tu resgatarás. Então assim ele parte, de acordo com a orientação de Deus. Então ele vai, ele consegue resgatar sua família, ele consegue restituir tudo aquilo, ele consegue a restituição de tudo aquilo que ele perdeu, que os inimigos tomou dele, e ele traz de volta. Por quê? Porque ele saiu na direção que Deus deu. Ele não saiu, ele era um homem de guerra, acostumado a batalhar, acostumado a lutar, então ele poderia sair, ir atrás da família dele, ir atrás do exército inimigo que entrou na cidade dele e levou a sua família, como escravo, mas não. Ele foi consultar o Senhor, porque ele queria sair com a certeza da vitória. Então, quando Deus te dá uma direção, ele vai te dar a direção da certeza da vitória. Essa é a importância de nós nunca nos movermos sem a orientação de Deus. Não foi isso que Elimeleque fez. Ele estava passando por um momento de dificuldade, pelo momento ruim na vida dele, vendo a família dele passar por adversidade, no caso a fome. Mas não é porque nós estamos passando por luta, por adversidade, que nós vamos sair por aí fazendo o que dá na nossa cabeça. Não, Deus é quem dirige os nossos passos, porque a decisão que a gente tomar pode nos trazer, meu querido, minha amada que está me escutando, precipício para a nossa vida. Como diz Provérbios 14:12. Há caminhos que aos nossos olhos parecem bons. Foi o que aconteceu com Elimeleque. Ele achou que descer a Moabe era a melhor coisa que ele tinha que fazer. Mas o que aguardava ele lá? A morte. O que aguardava os filhos deles? A morte. Então, se ele saísse e antes disso consultasse ao Senhor e Deus dissesse para ele: vai descer para Moabe, o Senhor ia dar para ele o respaldo, o Senhor ia cuidar dele, o Senhor iria guardá-lo. Mas ele sai tomando a decisão sem consultar o Senhor, e ali ele colhe o fruto da sua atitude. Então nós não podemos de forma alguma sair sem antes consultar o Senhor. Aprenda a colocar Deus na frente de tudo aquilo que você intenta fazer na sua vida. Se você vai abrir uma empresa, coloque-te do Senhor. Se você vai casar, coloque do Senhor a pessoa que você escolheu. Se você vai enviar o seu filho para algum lugar, procure consultar o Senhor. Se você vai tomar uma decisão na sua vida, consulte a Deus, porque Deus conhece o amanhã, Deus conhece o futuro, então ele jamais vai te conduzir pelo caminho da perdição. Por isso é importante nós termos o hábito de consultar o Senhor e temer a sua palavra. Procure orientação de Deus, porque ele só vai te guiar pelo caminho bom. Que essa palavra te oriente, que essa palavra te instrua e que Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.